Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael e esse é o canal Rafael e Violinos. Hoje nós vamos falar sobre arcos para violino. Quais são as características que um arco tem que ter para ser considerado um bom arco para violino? Quais são as diferenças entre eles, diferentes madeiras, diferentes materiais? Então, para começar a história sobre o arco de violino, inicialmente, quando o violino foi produzido, no final de 1500, início de 1600, 1700, os arcos eram convexos. Você imagina, ele era como se fosse um arco de arco e flecha. Ele tinha mais ou menos 30, 40, 50 centímetros de comprimento, e eram com esses arcos que os primeiros violinos de Stradivari e Guarneri foram tocados. O arco que a gente conhece hoje, o arco moderno, foi inventado no início dos anos 1800. Até então, os violinos eram trocados a partir desse arco convexo ou arcos barrocos. O arco barroco ele é um pouquinho menor, ele é mais leve, o inclinamento dele é um pouco mais estreita, a quantidade de crina que tem embaixo. E foi Giovanni Battista Viotti que pediu a François Tourt que criasse o arco moderno. Giovanni Battista Viotti, inclusive, nomeia um dos instrumentos de Stradivari, o Stradivari Viotti, um belíssimo violino. Eu, inclusive, estou tentando comprar ele faz algum tempo, ainda não tive sucesso, mas assim que eu conseguir comprar esse violino, Viotti 1709 de Stradivari, vou apresentar ele aqui para vocês. Ele pediu para François Tourt, que era um francês, um arqueteiro, que nasceu em 1747 e faleceu em 1835, ou seja, viveu 88 anos. E esse francês, que ele deve ser muito valorizado. Nós conhecemos muito a história dos violinos, os grandes luthiers, os grandes mestres que criaram o violino, mas a gente conhece muito pouco a história desse homem, esse francês que criou o arco moderno, o arco que até hoje é adotado, que até hoje é utilizado com pouquíssimas modificações, né? E que possibilitou que a gente extraísse o melhor som que o violino tem a oferecer. Inclusive ontem eu estava fazendo uma aula com a professora Natália, aqui de Lajeado, no Rio Grande do Sul, e a gente testou modelos diferentes de arcos no violino e o som muda completamente. O som, dependendo do arco, fica mais suave, dependendo do arco, fica um som mais potente, ele fica um som mais limpo, um som mais brilhante, um som mais aveludado. O arco muda completamente o som do violino. E a gente valoriza muito o violino e não valoriza tanto assim o arco. O arco tem que ser muito valorizado. Ele é fundamental para o instrumento. Então, continuando, François Tourt criou o arco moderno. O que ele fez de diferença? Eu tenho aqui alguns arcos para mostrar para vocês, né? Mas, por exemplo, ele criou esse sisteminha do talão, né? Que é um sisteminha que, através do parafuso, ele consegue esticar e reduzir a crina. Ele fez o arco que passou de ser convexo para ter essa forma côncava, né? Ou seja, porque antes, quando era convexo, se tu pressionasse ele, a crina ia virando tipo um triângulo, ela ia inclinando. E dessa forma, a crina fica mais tempo tensionada. Então ele criou essa forma côncava, criou o sisteminha do talão, né, com o parafuso, e isso aqui é o sistema que a gente adota até hoje. Né? Olha que espetacular. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês, eu tenho diversos arcos aqui para mostrar, de níveis estudante, nível avançado, nível profissional e profissional expert, inclusive. Então, como o Tourt fez para criar esse arco? Ele começou a testar e começou a estudar diversos tipos de mecanismo, diversos tipos de madeira. E ele adotou o pau-brasil. Ele foi o primeiro a usar o pau-brasil, que na Europa, no mundo inteiro, é conhecido como Pernambuco Wood. Até tem um engano, algumas pessoas acreditam que Brazil Wood, né, é qualquer madeira alternativa, mas não é. O pau-brasil, Pernambuco Wood e o Brazil Wood são a mesma madeira. Porém, tu pega o tronco do pau-brasil e a parte chamada Pernambuco Wood,
que é o pau-brasil nobre, é a parte mais do centro, mais central, mais nobre, é o coração da madeira, que ela tem um tom avermelhado. E essa é considerado até hoje a melhor madeira para a produção de arcos de violino. Já a parte mais externa, que é menos densa, né? Ela é menos flexível, essa parte externa é denominada Brazil Wood. Aqui no Brasil que se expande e acha que Brazil Wood é qualquer outro tipo de madeira, mas no mundo inteiro não. Brazil Wood também é pau-brasil. Se tu comprar um arco produzido fora do Brasil que diz Brazil Wood, ele é de pau-brasil, só que ele não é da parte nobre, a parte central, o miolo, o coração do pau-brasil que é avermelhado. Essa parte externa da árvore, ela já é mais esbranquiçada. Bom, e como é que ele descobriu isso? Ele começou a pesquisar diversos tipos de madeira e para ter acesso a madeiras que não tinha na Europa, ele começou a pegar madeiras que vinham do resto do mundo. E no caso do Pernambuco Wood, por que Pernambuco Wood? Madeira de Pernambuco? Porque Pernambuco era exportador de açúcar e esses açúcares vinham em barris de pau-brasil. E ele pegou essa madeira desse barril e testou. E foi um sucesso. Ela era densa, ela era flexível, ela era resistente, ela era leve e ele adotou essa madeira. Então ele foi o primeiro a utilizar o pau-brasil, Pernambuco Wood. E ele também foi o primeiro a colocar esse sisteminha que é o olho Paris. Por quê? Porque dentro do talão tem todo um mecanismo que através do parafuso ele recua ou avança para esticar ou relaxar a crina. E ele tampou esse mecanismo com esse olhozinho Paris aqui. Por isso que é olho Paris, porque foi um francês que fez. Tá? Então eu vou apresentar para vocês diferentes modelos de arco. E o arco muda completamente o som do violino. Se vocês puderem fazer esse teste, muito acredito que já fizeram, mas arcos diferentes extraem sons diferentes do mesmo violino com o mesmo encordamento. E, inclusive, um arco mais pesado dá um som mais potente. Um arco mais levezinho dá um som mais doce, mais leve, mais puro. Então, dependendo da tua força, que tu consegue segurar um arco mais pesado, ele vai dar um som mais bonito. Então, para vocês verem a diferença. Eu tenho aqui um arco, que é um arco que veio com um violino de fábrica, né? Um violino de estudante, um violino que deve ficar na casa de, não vou falar marca, R$750, alguma coisa assim, talvez um pouco mais, um pouco menos, para vocês vejam. O nível de acabamento, ele é meio quadrado, até isso aqui foi meu filho, tá? Então isso aqui é o violino dele, então isso aqui esquece. Mas ó, o nível de acabamento da ponta, né? E vocês podem ver que o talão é feito com alguma madeira comum, foi pintada de preto, ela está até descolorindo. O olho Paris é de algum tipo de cera, alguma coisa assim, uma resina. Né? Esse é um modelo de estudante que tu vai comprar num violino de fábrica, um violino mais simples, claro. Tem violinos de fábrica melhores. Tá? Esses aqui, por exemplo, esse já é um modelo de estudante de um violino produzido por luthier, um violino de oficina, né? Mas é um modelo bem simples também, tá? Mas tu já vê que o acabamento dele é melhor. Essa madeira aqui, quanto desse primeiro que eu mostrei, uma madeira que eu não sei o que é, essa aqui é Brazil Wood, ou seja, ele é um pau-brasil, porém é a parte externa do pau-brasil, não é a parte mais nobre, mas mesmo assim é um pau-brasil. É o único arco que eu tenho também que ele é oitavado, né? Então ele não é redondo, ele tem oito lados, mas pode ver, o acabamento já é bem melhor, né? O talão já é feito de ébano, o olho Paris já é feito de madrepérola, né? Então, mas é um arco de nível estudante. Aí nós temos arco de nível intermediário, que também de Brazil Wood. Esse aqui, por exemplo, ele não tem olho Paris. Ele tem uma flor de lis nele. Mas também é um arco bonito, nível intermediário, feito de Brazil Wood. Vê que o acabamento já é melhor. Esse aqui também, nível intermediário, esse já é com olho Paris.
enrolado em níquel. Ó, o enrolamento dele é de níquel. O acabamento dele já é bem melhor, bem mais arredondado, né? E aí tu chega nos níveis mais profissional, né? E aí eu vou mostrar para vocês esse, que é o meu arco favorito, que é um arco que realmente é de pau-brasil, né? Então ele é mais avermelhado. Olha o acabamento dele, que bonito. Muito bem acabado. Enrolado em prata. Esse aqui, o enrolamento dele é em prata. Talão em ébano. Esse parafuso é em prata. Também com madrepérola e prata. E esse arco aqui, ele é bem levezinho. Esse arco aqui é muito bom. E tem esse aqui, que também é enrolado em prata, também é um arco profissional, porém esse aqui é de ipê. E ipê é a madeira mais próxima que se chegou até hoje da qualidade e do que oferece o pau-brasil. Também enrolado em prata. Esse não tem ouro Paris. Madrepérola. Eu acho esse arco aqui muito bonito. Bom, e o que a gente procura num bom arco? Quais são as características dele? Primeiro, um bom arco tem que ter um peso que tu consiga sustentar, que é um peso que varia entre 55 e 65 gramas, sendo a média 60 gramas. Aquelas pessoas menores, que não são tão fortes, têm que procurar um arco para poder ter agilidade, flexibilidade no movimento, rapidez de movimento, um arco com 60 gramas ou menos. Já pessoas maiores, né, com um pouco mais de musculatura, que sustentam um arco melhor, podem procurar arcos mais pesados de até 65 gramas. O peso é importante no arco, porém, o balanço dele é talvez mais importante ainda, porque se tu pegar um arco e o balanço do arco, ele varia entre 23,5 e 26,5, então tu vai tirar o parafuso fora, né? Vai tirar fora não, vai desconsiderar o parafuso e tu vai medir até 26 centímetros e meio. Se ele tiver até 26 centímetros e meio equilibrado, então, ó, esse aqui, ele tem 25 centímetros de ponto de equilíbrio, ó. Quanto mais perto for daqui, melhor, porque menos peso tu vai ter que segurar na ponta. Quanto mais o balanço for para frente, é pior, que tu vai ter que ficar fazendo força para subir ele. Então, um balanço entre 23,5 e 26,5 é ótimo. Quanto mais perto do 23,5, melhor. Tá? E o que mais tu tem que buscar no arco? Além do peso, que é em torno de 60 gramas, um arco bom, um balanço que deve ficar ali por 25 centímetros, 24,5. Obviamente tem que ver se ele é reto, então ele tem que ser um arco reto. Ó, esse aqui é um arco bem reto. Ele tem que ser um arco reto, e quando tu relaxar a crina, quando estiver relaxada, ela tem que encostar ou ficar o mais próximo possível do arco, porque isso vai mostrar a flexibilidade dele. Além disso, tu tem que testar a resistência dele a fazer isso. Ó. Se tu conseguir fazer esse movimento aqui, apertar para baixo e segurar aqui para cima, muito fácil, ele não vai ter uma resistência tão forte. Então, quanto mais difícil for para te fazer esse movimento, melhor. Então, a crina tem que encostar no arco aqui, para mostrar que ele tem uma resistência boa, e ele tem que ser difícil de baixar essa ponta. Gente, eu acho que todos perceberam que o arco é tão importante quanto o violino. Se vocês puderem fazer esse teste de testar diferentes arcos no violino que vocês possuem, vocês vão ver quanto o arco é fundamental. E investir dinheiro num bom arco vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. O arco é fundamental
e às vezes a gente não dá tanto valor a isso. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero ver vocês de novo aqui no canal. Grande abraço a todos!